Bem-vindos sejam todos mais uma vez ao nosso canal, A Voz que Clama História e Profecia. Hoje o último estudo dessa série. Temos aí projeto, trabalharmos outras mensagens, mas da série As Profecias do Apocalipse é o último estudo. E uma pergunta, quem estará lá? Lá onde? Talvez você possa estar se perguntando, nessa nova ordem mundial que o Senhor vai estabelecer. Um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Então vamos fazer algumas perguntas, e é baseado também no último capítulo da Bíblia, do Apocalipse, Apocalipse 22, algumas perguntas para nós e procurarmos então achar a resposta dentro da própria palavra de Deus. Ok? Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Amorável Deus, te agradecemos pelo cuidado, pela proteção, por ter nos conduzido durante essa série de estudos das profecias do Apocalipse. E hoje com o tema, uma pergunta, quem estará lá? Neste novo céu, nova terra que o Senhor tem prometido em diversas mensagens, temas, patriarcas, profetas, apóstolos, e que venhamos fazer parte desse novo céu e nova terra, alcançarmos a salvação que Cristo tem nos oferecido. Dá-nos tua paz, tua graça, te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ao entrarmos nessa pergunta, quem estará lá, eu quero pegar ainda o versículo 8 do capítulo 21, eu não li no último estudo de propósito mesmo, que para sabermos quem estará lá, é importante também entendermos quem não vai estar. E aqui é dado algumas características. Capítulo 21, versículo 8 diz que quanto, porém, aos covardes. Então lembre, os covardes não vai fazer parte. Aos incrédulos, aqueles que não acreditam na palavra de Deus. Quanto aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por isso que eu mencionei no estudo do milênio que não vai haver um inferno a queimar eternamente, porque o próprio inferno é a morte que vai ser jogado, lançado no lago de fogo. E ele diz aqui, a saber, ele explica a segunda morte, ou a morte eterna. Então ele diz aqui que os covardes, os incrédulos, os abomináveis, assassinos, os impuros. Mas eu quero também abrir um parêntese importante aqui, porque o apóstolo escreve, é o que alguns têm sido. Pode ter sido tudo isso, incrédulo, feiticeiro, assassino, idólatras, não importa, covarde. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, justificados, santificados no nome do Senhor. Então é importante saber que a salvação está disponível, acessível a todos. Pode ser que em um momento da minha vida ou da sua vida nós fomos covardes, tivemos medo de assumir um compromisso com o Senhor, com a sua palavra. Fomos abomináveis e tantas outras coisas, as quais é representado como as obras da carne, idolatria, inimizade, porfia, prostituições, todas essas coisas, e intemperança. Mas ele fala que o fruto do Espírito é amor, é paz, é longanimidade, bondade, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Entrando agora no capítulo 22 do Apocalipse, ele fala, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então lembre disso, algo que flui do trono de Deus e do Cordeiro. Diz que no meio da praça de outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos, a restauração dos povos. Diz que nunca mais haverá maldição nela, nessa cidade. E diz que nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Temos sempre batido nessa tecla com respeito à adoração ao Eterno e ao seu Filho, ao trono de Deus e ao trono do Cordeiro.
Diz que poderão contemplar a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Diz que não vai haver noite, nem precisa da luz artificial, nem mesmo da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Ele nos dá a certeza do cumprimento dessa profecia. Ele diz mais, versículo 6, disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele fala, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, você quer fazer parte, você precisa guardar as palavras da profecia deste livro. É importante, é um ponto a ser destacado. Ele diz, eu venho sem demora, bem-aventurado, feliz aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. As mensagens que está aqui para mim e para você. E João, agora ele começa a falar sobre as admoestações e as promessas finais. O verso 8 ele diz, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então, a adoração é muito importante. Nem mesmo o anjo Gabriel aceitou ser adorado. Diz, olha, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos. É preciso entender. O conflito no céu começou por questão da adoração. Lúcifer, anjo de luz, o terceiro na hierarquia, o primeiro depois de Cristo, ele cobiçou algo, uma homenagem que era somente para Cristo fazer parte, como Filho do Eterno, ser adorado. Somente duas pessoas podem ser adoradas, Deus e Cristo. E Lúcifer quis ser adorado. E aqui ele diz bem claro, adora a Deus. Deus e Cristo pode ser adorado em espírito. E o mundo é chamado para a adoração, aquele que criou todas as coisas juntamente com o seu Filho. E ele fala mais ainda, verso 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Não seles. Não é para ser selado. É para ser aberto. É uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Mas ele fala aqui ainda, verso 11, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se ainda. O verso 12, ele fala uma promessa, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus é tão justo que cada um de nós, eu e você, vamos receber a colheita de acordo com aquilo que nós semearmos, de acordo com aquilo que nós plantarmos. Nem mais, nem menos. Retribuir a cada um segundo as suas obras. Verso 13 diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Verso 14, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Por isso que mencionei para você, nos nossos últimos estudos, que a única maneira de entrarmos é entrarmos pelas portas. Satanás, os ímpios, os anjos vão cercar a cidade para tentar tomar pela força, mas serão destruídos para sempre. Bem-aventurado, ele diz, aquele que entra, que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso é uma alusão ao sermos batizados em nome de Jesus, em nome de Cristo. Ou aqueles que querem ser, quem sabe, mais criterioso, né? Yoshua Mashiach, em nome de Cristo. Arrependei, convertei e sede batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. E recebereis, então, o dom do Espírito. É a promessa que o Senhor nos fez, sermos batizados com o Espírito Santo do Senhor. Sermos transformados. E aqui, mais uma vez, ele diz, o verso 15, fora
ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. 2 pontos, que ama e pratica. O ato de praticar é você amar, de você talvez ser conivente, ser cúmplice. Tanto é que a mensagem que nós falamos sobre a queda de Babilônia, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados, não incorra nas suas pragas. Tudo aquilo que é contrário aos princípios da palavra de Deus, não incorra em suas pragas. E o verso 16 ele fala: eu, Jesus, Cristo identifica, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça da água da vida. A transformação que o Senhor promete para cada um de nós. E fechando aqui a conclusão do livro, mais 2 versículos, 3 versículos, 18, 19 e 20. Ele diz assim: eu sou, e eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Se você tem ouvido, eu, todos aqueles que ouvem a palavra da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, acrescentar algo, o que vai acontecer? Deus lhes acrescentará os flagelos ou as pragas escritas neste livro. Mas se alguém tirar qualquer coisa da palavra da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que acham escritas no livro. Então eu não posso nem acrescentar, porque vai ser acrescentadas as pragas sobre a minha vida. Mas também não posso tirar, porque será tirada a parte da árvore da vida. Então isso é sério para mim e para você. Mas ele diz, verso 20, aquele que dá testemunho dessas coisas, aquele que testifica, aquele que guarda, aquele que pratica as coisas que são escritas, diz, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. E ele até diz sobre a bênção, a graça do Senhor Jesus seja com todos, e de fato seja com você, com sua família, seus familiares, comigo, minha família e meus familiares, com todos aqueles que ouvem, aqueles que estão dispostos a fazerem de acordo com a mensagem. Esta é a promessa para mim e para você. Quem estará lá? Aqueles que lavam suas vestes, aqueles que foram batizados em nome de Jesus, que procuram guardar os seus mandamentos, adorar o Senhor em espírito e em verdade, ao que está assentado no trono, ao Eterno e ao seu Filho, que abandonam toda a sua vida de pecado e procurem viver de acordo com os princípios do Senhor. Eu quero concluir esta mensagem. Eu quero ler com você um salmo bem pequeno, que acredito ser interessante, Salmo 15, falando sobre o verdadeiro cidadão dos céus. Acredito que ele nos enriqueça com a mensagem que tem nele. O cidadão dos céus. E ele faz uma pergunta, verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ele faz essas perguntas no verso 1 do Salmo 15. E ele começa a responder, o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. E o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio, mas não se retrata. O que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Quem, Senhor, vai morar no teu santo monte? Ele dá as características. Aquele que fala a verdade, que pratica a justiça. Mesmo que se prejudique a si mesmo, mas não se retrata, não muda. Mas honra aqueles que temem ao Senhor. Que a graça do Eterno, do seu Filho Jesus, esteja com você, sua família, seus familiares, seus planos, seus sonhos. Mas que, acima de tudo, o nosso sonho maior seja estar com o Senhor por toda a eternidade. Vamos orar.
mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo teu cuidado, tua proteção, por todas as bênçãos que nos tem concedido até aqui. Pedimos que abençoe a cada pessoa que tem acompanhado essas mensagens, seus familiares, seus sonhos, que no Senhor sejamos a cada dia muito mais que vencedores. E dentro em breve, sejamos com o Senhor neste lar por toda a eternidade. Damos a tua paz, a tua graça, rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.